Bom, vamos falar então da classificação das lesões. Eu vou falar de todas elas, mas eu já falo para vocês, vou falar para vocês as que mais caem, tá? São as lesões aos tecidos periodontais. Então vamos lá. Classificação das lesões traumáticas. Classificação do tecido duro, ou seja, eu posso ter só um rompimento do esmalte, também chamado de rachadura ou trinca, que na verdade a gente só consegue observar colocando a luz do foto, tá? Ou até a luz do equipamento. Eu posso ter fratura de esmalte, eu posso ter fratura de esmalte e dentina. Essas duas, lembra que eu falei no início, elas são chamadas de fratura não complicada da coroa. Por quê? Não há um envolvimento pulpar. E eu posso ainda ter fratura complicada da coroa, que é com exposição pulpar. A gente vai ver cada uma delas, tá? Fratura de esmalte, rompimento de esmalte, também chamado de trinca. É um rompimento do prisma de esmalte sem substância de perda dental, né? Já viu quando você tem uma porcelana? O esmalte, gente, ele é um tecido muito duro. O módulo de elasticidade dele é muito alto. Lembra? Módulo de elasticidade é igual a rigidez do material? Então, o módulo de elasticidade do esmalte é muito duro, é igual ao da porcelana. Então, ela não sofre deformação elástica. Quando tem um trauma, ele trinca ou fratura, tá? Então, quando você tem um trauma nesse esmalte, ele trinca. Já viu porcelana trincada? Né? Às vezes se trinca antes de fraturar. É exatamente isso. Eu consigo observar trinca de esmalte no raio-x? Não, porque não houve a perda de tecido. Eu só consigo observar essa lesão clinicamente quando eu jogo a luz do foto. Normalmente eu boto a luz do foto por palatina e eu vejo o dente todo trincado, todo rachado, ok? Representam a forma mais simples de lesão das estruturas dentárias e são geralmente perpendicular ao longo eixo do dente. No raio-x elas não são observadas. E qual o tratamento para isso? Gente, eu não vou restaurar um dente trincado, né? Normalmente eu só observo. O máximo que eu posso fazer é aplicar um flúor ou um selante se o paciente estiver com sensibilidade, tá? Mas na maioria das vezes é só observar. Fratura de esmalte. O que é uma fratura de esmalte? É uma fratura, né, da coroa confinada ao esmalte. Sublinho isso aqui, que já foi questão de concurso. É a mais frequente das fraturas coronárias. Qual é o tratamento? Raio-x. Eu consigo visualizar uma fratura de esmalte no raio-x? Sim, né? Porque houve uma perda. É difícil, principalmente se a fratura foi pequenininha, mas eu consigo observar porque houve perda de tecido. E qual é o tratamento da fratura de esmalte? Gente, depende. Depende o quê? Da idade da criança. Se a gente pega, por exemplo, um bebê, aqui fraturou, tá vendo? O esmalte. Eu vou submeter esse bebê para fazer uma restauração? Não. Ou eu deixo assim, observo, ou se estiver incomodando a mãe durante a amamentação, o que eu faço? Faço uma lixinha, tá? Então o tratamento depende. Agora, se for uma criança um pouquinho maior, se há um comprometimento estético maior, eu posso restaurar. Ou ainda, o livro fala em colagem de fragmento, tá? Mas assim, é o que o livro fala. Clinicamente, a gente não faz colagem de fragmento de esmalte, tá? A gente faz colagem de fragmento quando o fragmento é muito grande, quando a mãe traz hidratado também, né? Senão... Fratura de esmalte e dentina. É a mesma coisa, é a perda de substância dental, só que agora eu perdi parte do esmalte e eu comprometi a dentina, mas ainda não houve comprometimento pulpar. Qual o grande problema desse tipo de fratura? Na dentina existem os túbulos dentinários. Se eu deixo meus túbulos dentinários expostos, o que o paciente vai sentir? Dor, sensibilidade, né? Quando eu tenho dente aberto, dentina exposta, o paciente sente sensibilidade. Se eu não fizer nada, aqueles estímulos constantemente podem virar o quê? Agravar isso e virar uma inflamação, ok? Pode virar uma pulpite, porque os canalículos têm, né, comunicação com a polpa dentária, ok? Então, consigo ver isso no raio-x?
Consigo visualizar esse tipo de fratura no raio-x? Sim ou não? Sim, né? Consigo visualizar. E qual é o tratamento para fratura de esmalte e dentina? Restaurador. Só que antes de restaurar, o que eu tenho que fazer? Proteger esses túbulos abertos. Então, normalmente a gente faz uma proteção pulpar, proteção do complexo dentino pulpar, tá? Antes de restaurar. Também há necessidade de acompanhamento clínico e radiográfico. Gente, qualquer trauma, eu tenho que fazer acompanhamento clínico e radiográfico, ok? Qualquer trauma. Porque o que parece hoje inofensivo, daqui a alguns anos pode não ser. Fratura complicada de coroa. Lembra que eu falei? Uma fratura que envolve esmalte, dentina e atinge a polpa, tá? Consigo visualizar isso no raio-x? Sim. Qual o comprometimento biológico disso? O paciente vai sentir o quê? Dor, né? Fraturou, expõe a polpa, o paciente sente dor. Consigo visualizar esse tipo de fratura no raio-x? Com certeza. Qual é o meu tratamento? Antes do meu tratamento restaurador, o que eu tenho que fazer? Tratamento endodôntico, que pode ser o tratamento conservador, né? Pulpotomia, um capeamento, ou um tratamento radical, que é o tratamento endodôntico, que vai ser o segundo tema que a gente vai estudar. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Fratura dos tecidos duros dos dentes. Esse, gente, eu vou falar para vocês. Eu coloquei porque tá no livro, mas eu acho difícil de cair, porque é muito óbvio. Fratura corono-radicular. Não, fratura corono-radicular ainda cai. Agora, esses dois aqui, ó. O que é a fratura do processo alveolar? É a fratura do processo alveolar. O que é a fratura da mandíbula ou da maxila? O nome já está dizendo, então não tem muito o que eles perguntarem, é muito óbvio. Tá? Então, desses dois aqui, o que mais cai são esses dois primeiros. A corono-radicular já caiu algumas vezes na marinha, tá? A radicular um pouco menos. Essas duas últimas, deem uma lida, mas nem precisa perder tempo, porque é muito óbvio. Olha lá, fratura corono-radicular, Marinha 2013. É a fratura que envolve esmalte, dentina e cemento. Quais são as considerações biológicas? Os eventos histológicos são similares àqueles das fraturas complicadas e não complicadas. Sublinha. Somente a parte incisal da fratura pode ser identificada, ao passo que a parte lingual e mais apical geralmente não pode ser vista, tá? Então, assim, é uma fratura que é difícil de identificação. O tratamento, gente, pode ser isso tudo aqui, tá? Então, assim, existem várias possibilidades. Acho difícil cair tratamento para fratura corono-radicular, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que eles pedem. Fratura radicular também envolve dentina, esmalte, dentina, cemento e polpa. E clinicamente o dente mostra-se mais alongado, ou seja, eu tenho a raiz e eu tenho a coroa. Se fraturou a raiz, né? Algumas vezes essa fratura pode estar justaposta, tá? E aí o prognóstico é melhor, mas é mais difícil. Às vezes, na maioria dos casos, há fratura e há um espaçamento. Então, quando você tira o raio-x, você vê o quê? Uma linha radiolúcida, tá? Ó, é uma lesão complexa, o ligamento periodontal, o fragmento apical permanece essencialmente livre da lesão. No raio-x, a gente vai ver a separação, né, de dois fragmentos. O fragmento apical é sempre deixado in situ, ao passo que o coronal é frequentemente deslocado. Então, assim, houve a fratura, o que está mais próximo à coroa vai ficar com mobilidade, né? O apical, ele fica quietinho lá. E normalmente a gente não mexe nesse apical, tá? Principalmente se for de dente descido. A gente deixa lá, o próprio organismo vai expulsando ou vai reabsorvendo aquela raiz. Porque se a gente for mexer, existe o risco o quê? De comprometer o permanente, ok? O tratamento também depende do traço de fratura, né? A gente pode reposicionar, imobilizar ou até extrair. Sublinha isso, ó. Questão de concurso, isso cai muito em concurso. A fratura radicular não é um tipo de lesão muito comum na dentição decídua. Por quê? Na dentição... Não, isso é para vocês copiarem mesmo, tá?
Na dentição decídua, o osso, a criança, ela apresenta o osso mais resiliente. Ele absorve mais impacto. Então, o que acontece? Quando você tem um trauma, é muito mais comum na criança uma avulsão, ou seja, o dente sair inteiro, do que um trauma. É diferente no adulto. No adulto, o osso é mais duro, então o impacto é pior. Então, quando você tem um trauma no adulto, né, você tem lá o dente, que é um tecido duro, batendo no osso duro. Então, é mais comum de ter uma fratura radicular. Tá? Então coloque aí. Em adulto, mais comum fratura radicular. Em criança, mais comum avulsão, ok? Ou dente permanente, dente descido, tá? Pode ir? Fratura do processo alveolar, que eu falei para vocês, ó, é a fratura do processo alveolar que pode ou não envolver o alvéolo. Sublinha só isso aqui, ó. Quando você tem uma fratura do processo alveolar, eu tenho que fazer a imobilização, tá? Então a contenção é removida 3 a 4 semanas. Só sublinha isso, que isso talvez possa cair, tá? Mas isso a gente vai ver na parte de contenção. A necrose pulpar é frequente em dentes com risogênese completa, né? Toda vez que você tem um trauma e o ápice está fechado, a probabilidade de virar necrose é muito maior. E esse é o que mais cai em concurso. Gente, pode colocar aí 5 estrelinhas, tá? E a Marinha adora dessa parte de lesão aos tecidos periodontais ou aos tecidos de sustentação. Tem a concussão, subluxação, luxação extrusiva, luxação lateral, luxação intrusiva e avulsão. A gente vai falar de cada uma delas, ok? Vamos lá. Concussão é uma lesão a estruturas de suporte, sublinha isso aqui de vermelho, sem mobilidade e sem deslocamento. Por que eu tô pedindo para vocês sublinharem isso? Porque a subluxação, ela difere um pouco dessa, tá? É pouca coisa, elas são muito parecidas. A única coisa que o paciente sente é uma sensibilidade, ou seja, não tem mobilidade, não tem deslocamento, tá? Ocorre edema do ligamento periodontal, mas a gente não tem fibras. O dente ele está normal no alvéolo, não teve deslocamento, né? Não tem mobilidade, ele está normal no alvéolo. Então, qual é o meu tratamento? Só um alívio oclusal, tá? E uma dieta, a prescrição de uma dieta líquida e pastosa, só isso, ok? Por 2 semanas. O que é a subluxação? Coloquem várias estrelinhas aí, isso é o que mais cai, né? Olha lá, Marinha já caiu, ó, mais de 3 vezes. Não passa analgésico, não? Hã? Não passa nenhum analgésico, não? Não, não precisa não. Só de você não mastigar em cima, já melhora, tá? Vamos lá, subluxação, sublinha, é uma lesão das estruturas de suporte com mobilidade, mas sem deslocamento. Olha o que difere. Na concussão é o quê? Sem mobilidade, sem deslocamento. Na subluxação, com mobilidade, sem deslocamento. E eu quero que vocês sublinhem isso aqui, porque isso aqui é a palavra-chave. Tem hemorragia no sulco gengival. Então, normalmente nas questões, apareceu hemorragia no sulco gengival, tem que vir logo na cabeça de vocês o quê? Subluxação, tá? Palavra-chave, ok? O dente, ele tá na posição normal, ele tá com uma certa mobilidade, mas ele não se deslocou. Então, quando a gente tira o raio-x, ele tá na posição normal. Qual é o meu tratamento? Mesma coisa, dieta líquida e pastosa e aliviar a oclusão, ok? Exatamente a mesma coisa. A luxação extrusiva. Cuidado, existe a avulsão e a luxação extrusiva. Luxação extrusiva é uma avulsão parcial, ou seja, o dente ele sai um pouco do alvéolo, mas ele não sai totalmente, tá? Ele sai um pouquinho, ó, deslocamento axial do alvéolo, mas é parcial.
Considerações biológicas. O dente encontra-se alongado, então se eu tirar um raio-x, primeiro, clinicamente, se eu olhar clinicamente, eu vou ver que o meu 11, por exemplo, está normal e o meu 21, que teve extrusão, ele vai estar o quê? Ele saiu um pouco do alvéolo. Então, quando a gente olha a incisal, ela está o quê? Mais baixa. Então, eu consigo visualizar clinicamente. E radiograficamente, ó, não botei foto. Radiograficamente, eu vou ver isso aqui, ó, um espaço aumentado do espaço correspondente ao ligamento periodontal. Então, na região apical, eu vou ter um espaço maior, significa que esse meu dente sofreu extrusão. Qual é o tratamento? Reposição e contenção semirrígida, tá? Agora, novamente, dente com ápice aberto, a gente vai acompanhar. Dente com ápice fechado, existe uma probabilidade maior de virar o quê? Uma endodontia, tudo bem? Luxação lateral é uma outra coisa que a Marinha gosta muito, né? Já pediu, ó, 2013 e 2012. O que é uma luxação lateral? Cuidado, gente, que muita gente acha que luxação lateral é só para o lado, né? Mesial e distal. Na verdade, pode ser para qualquer lado. Mesial, distal, vestibular e palatina, tá? Pode ser para qualquer lado. Na verdade, é muito mais comum para vestibular e para palatina. Por quê? A criança, ela tem o hábito de botar as coisas na boca. Então, às vezes, ela cai com algum objeto na boca, o que acontece? Há um deslocamento, tá? O que acontece nesse tipo de fratura? Se eu tiver, ó, a criança caiu, tá? Ela tá com alguma coisa na boca, né? Às vezes uma chupeta, mordendo. Se ela cai e bate com a boca, o que acontece? Esse objeto vai jogar para fora, né? Tá com alguma coisa na boca. Esse objeto pode jogar aqui, ó, a coroa para lingual, a coroa para palatina. E o que vai acontecer com o ápice? Para vestibular. Acontece exatamente isso aqui. E aí isso vai gerar uma fratura óssea, tá? Então o grande problema da luxação lateral é isso. Tem dois problemas. Esse que pode ocorrer a fratura óssea e pode ocorrer também um esmagamento do ligamento periodontal. Quer ver, ó? Eu tenho o meu dente, aí ele tá no meu ligamento, tá no meu alvéolo. Se eu tomo uma pancada aqui, o que vai acontecer? Ó, meu dente vai vir para cá e a minha raiz vai vir para cá. Então, além de ocorrer a possibilidade de fratura, o que eu estou fazendo com o ligamento periodontal daqui? Esmagando, tá? Eu estou esmagando o ligamento, posso até não fraturar, mas eu estou esmagando esse ligamento periodontal. Então, também existe o quê? Um risco de necrose, ok? Então, olha lá, é um deslocamento lateral do dente em seu alvéolo, acompanhado por cominuição ou fratura das tábuas ósseas alveolares. Lesão similar à extrusão, porém é mais complicado que, como acabei de falar, porque existe a possibilidade de fratura óssea vestibular ou ainda o esmagamento do ligamento periodontal. Clinicamente, eu observo que o dente está deslocado, né, para mesial, para distal, para vestibular ou palatina, e radiograficamente também. Porque radiograficamente, se eu tiver um deslocamento lateral, eu vou ver uma área que tem ausência de ligamento e eu vou ter uma área com, aqui ó, tá vendo? Uma área com aumentada do espaço correspondente ao ligamento periodontal. Tudo bem? Qual é o tratamento? O tratamento eu tenho que anestesiar, por quê? Se esse meu ápice está travado, isso que foi a questão da Marinha. Se o meu ápice está travado aqui, eu tenho que destravar, né? Então o paciente sente dor. Então eu tenho que tirar esse dente destravado. E aí eu vou reposicioná-lo. Eu posso reposicionar com o dedo ou com fórceps. E aí eu vou fazer a contenção semirrígida por 3 a 4 semanas. Ok? Luxação intrusiva é uma outra que cai pra caramba. Por que cai pra caramba essa? Que a gente falou lá no início da aula. Por quê? Em dente descido, acontece, além da necrose, né? Comprometimento
do germe do permanente, tá? Então, o que é a luxação intrusiva? É quando o dente ele entra para dentro do alvéolo, ele é forçado para dentro. Vamos lá, considerações biológicas. Primeiro, ocorre esmagamento do ligamento periodontal, isso pode gerar uma necrose. Se tem necrose e tem lesão, pode comprometer o germe do permanente. E se há uma agressão, um trauma muito grande, pode haver um próprio trauma físico, tá? O germe do permanente. Clinicamente, eu observo essa intrusão? Sim, né? Porque eu vou olhar o dente adjacente, a incisal está numa altura, e do dente intruído, como é que está essa incisal? Mais para cima, né? Mais para dentro. E radiograficamente, eu observo o quê? Ausência, né, do ligamento lá da região de ápice, ok? Além disso, no teste de percussão, o que eu observo? O som alto e metálico, tá? Tanto na luxação lateral quanto na luxação intrusiva, tudo bem? Ó, característica patognomônica para o diagnóstico é o som elevado de percussão anquilótica, ok? E qual o tratamento, né, quando a gente tem um processo de intrusão? Depende, né? Olha como cai, ó, cadar, marinha, várias vezes. Se eu tiver dente com ápice aberto, eu vou anestesiar, eu vou provocar um afrouxamento do dente com fórceps para liberar da posição do Isso aqui tá errado, peraí. Tá certo. Afrouxamento do dente com fórceps para liberar da posição de travamento, né? E reerupcionar. E aí a extrusão ortodôntica pode ser, a gente pode iniciar a extrusão ortodôntica após 3 semanas. Então, o dente está aberto, né? O ápice aberto. É provável que ele vá reerupcionar, tá? Então a gente aguarda. Se depois de 3 semanas ele não reerupcionou, a gente tem que fazer extrusão ortodôntica, ok? E a terapia endodôntica preventiva. Agora, se o ápice está fechado, não precisa nem esperar. Ele não vai reerupcionar. Então, a gente faz extrusão ortodôntica, ok? Mas a gente tem que esperar 3 a 4 semanas do trauma, tá? Após a lesão, para fazer extrusão ortodôntica. E nesse caso, a endo está indicada. Avulsão. O que é a avulsão? É um deslocamento total, tá? É uma luxação extrusiva total. O dente ele sai completamente do alvéolo. Se a gente tem o dente permanente, a nossa grande preocupação é o quê? É manter esse dente hidratado, correr para o dentista para ele reimplantar. No dente descido, a gente não vai fazer isso, esquece, perdeu esse dente, tá? É muito melhor no dente descido uma avulsão do que uma intrusão ou uma luxação lateral, ok? Ocorre ruptura total do ligamento periodontal e do feixe vasculo nervoso, o alvéolo fica vazio ou preenchido pelo coágulo, tá? E aí, ó, o tratamento, gente, isso tudo tá segundo o McDonald's, tá? Menos de 15 minutos fora da boca. Esse tratamento aqui, gente, depois vocês deem uma lida aí, ele tá falando de dente permanente, tá? Porque a criança também tem dente permanente. Okay? Então, assim, dependendo do tempo de exposição fora da boca e dependendo se o ápice está aberto ou fechado, a gente vai ter um protocolo de tratamento. Então, por exemplo, dente com menos de 15 minutos fora da boca, o ápice está fechado. Você lava o dente com solução fisiológica para remover os detritos, enxágua o alvéolo com água e reimplanta o dente no alvéolo, tá? Se tiver aberto, embeba o dente com solução de doxiciclina, reimplante, contém o dente e verifique a vitalidade pulpar. Então tem todo o protocolo aí para vocês, tá? Tem no quadrinho, depois vocês leem aí com calma. Ainda não vi cair isso não, tá? Mas como tá no livro do McDonald's, eu trouxe esse quadrinho para vocês. Lesão aos tecidos moles. Também já caiu em concurso, já caiu na prova da aeronáutica, e se caiu na prova da aeronáutica, pode cair na prova da marinha também, tá? Mas essa questão é muito simples. Eles só pediam o conceito de contusão, abrasão e laceração. Contusão, gente, a gente vai lembrar de uma ferida por impacto, tá?
Então, assim, é uma pancada, uma pedrada, qualquer coisa que promova impacto. Então, olha lá, é uma injúria mecânica, geralmente causada por impacto, que resulta em hemorragia e edema sobre a pele ou mucosa. Então, você tomou uma porrada, aquilo ficou roxo. Lembra de porrada no olho que fica roxo, tá? Isso aí seria uma contusão. A abrasão, lembra de abrasão da pele, do ralado. Sabe quando a gente passa o braço em algum lugar e fica ralado? Olha lá, uma escoriação ou remoção circunscrita de uma camada superficial da pele, mas ela não tem solução de continuidade, tá? É o famoso ralado. A laceração, sim. A laceração, você tem a remoção da pele e tem a solução de continuidade, tá? Como é que isso caiu na prova da Marinha? Ele dava a definição e pedia para você correlacionar com o nome correto, ok? Bom, vamos fazer algumas questões então. De acordo com os diferentes tipos de trauma na dentição decídua, marque a alternativa correta. Na avulsão, as complicações na dentição permanente são frequentes? Na intrusão, as complicações na dentição permanente são mínimas, em torno de 10%. Na concussão, o reparo pulpar não é frequente, assim como as complicações para a dentição permanente. Na extrusão, o reparo pulpar não depende do estado de desenvolvimento radicular, além de apresentar pouco risco para a dentição permanente, em torno de 5%. Essa questão, eu vou até dar a resposta para vocês. Essa questão foi uma questão específica, tá? Tem alguém especialista aqui? Eu vou pedir para você, né? Então, você pode estudar isso. Porque no livro, ele coloca as porcentagens, tá? Na intrusão, porcentagem de tantos por cento de dar certo. Aí você vai ter que saber, tá? Para quem não é especialista, não precisa saber dessas porcentagens, não. Por que entre... Qual é o errado na... Na concussão, o reparo pulpar não é frequente, assim como as complicações para a dentição permanente. Então, pode ter... Hã? O primeiro, Não, mas a concussão é um trauma leve, tá? Ah, entendi. Então vamos lá, ó. A concussão e a subluxação são traumas dentais que atingem as estruturas de suporte dos dentes. Sendo assim, assinale as afirmativas verdadeiras, né? A concussão apresenta uma marcante sensibilidade à percussão. A subluxação apresenta mobilidade dental anormal, mas com deslocamento dental. Na imagem radiográfica da concussão, o dente se apresenta em sua posição normal no alvéolo. Na subluxação, o impacto sobre o ligamento periodontal pode acarretar edema, mas não haverá ruptura e sangramento. Quais estão corretos? A 1 e a 3, tá? O edema é característico da concussão. E a hemorragia no sulco gengival é característico de quem? Da subluxação, ok? Considerando um dente traumatizado que apresenta aumento de mobilidade, pequeno sangramento da região do sulco gengival, já até dei resposta, e não apresenta deslocamento, podemos classificar tal lesão traumática? Subluxação. A lesão traumática mais comum na dentição decídua é? Vamos ver se vocês acertam essa. Luxação lateral. Não. Por quê, gente? O que é luxação lateral? É qualquer deslocamento lateral. Então, pode ser para mesial, pode ser para distal, pode ser para vestibular, para palatina. Então, a possibilidade é muito maior. Então, a possibilidade da criança bater e deslocar um pouquinho o dente é muito maior, tá? Se não tiver, pode fotografar. Essa questão é mais antiga, tá? Anotem aí. Essa questão... Dente descido é luxação lateral, porque ele se desloca em qualquer sentido. Então, é muito mais comum que a avulsão, tá?
Não, a avulsão é a mais favorável, né? Para a dentição decídua, é diferente. Não é a mais comum, é a mais favorável, tá? Menino de 7 anos de idade sofre uma queda durante um jogo de futebol e procura o serviço odontológico para tratamento de emergência. O profissional verifica que houve intrusão dos elementos 11 e 21. Cuidado, hein? Como o dentista deve proceder? A. Aguardar a erupção dentária. B. Anestesiar e luxar os dentes com fórceps. Encaminhar o ortodontista para tracionamento ortodôntico. Realizar a pulpectomia após 2 semanas e preencher o canal com hidróxido de cálcio. Sete anos, né? O ápice, como é que tá o ápice dessa criança? Tá aberto, então a gente vai aguardar. Exatamente, ok? Bom, vamos lá. Agora, a gente já fez um resumão de traumatismo, né? Agora eu vou falar especificamente da lesão, quais são as características particulares do traumatismo à dentição decídua. É esse quadrinho que tá aí para vocês, tá? O aspecto clínico é semelhante, tá? À dentição permanente, só que qual é a nossa grande preocupação? É a invasão do folículo do germe permanente. Essa é a grande preocupação, tá? Então, todo o tratamento vai ser baseado nisso. Considerações biológicas. O trauma nos decíduos podem resultar em distúrbios no permanente. Quais são esses distúrbios? Pode acontecer tudo isso aqui, tá? Opacidade branca, amarelo marrom, hipoplasia de esmalte, dilaceração, suspensão da formação reticular, dilaceração reticular, isso tudo vai depender do estágio de formação do dente permanente. Angulação da raiz e malformação semelhante ao odontoma. Desses todos aqui, qual é o que mais cai em concurso? Eu já falei para vocês. De todas essas consequências aqui, eu já falei. Hipoplasia de esmalte, sublinha aí, é a mais comum, tá? Então, trauma no dente decíduo, qual é a consequência no dente permanente? A mais comum para concurso é hipoplasia de esmalte, ok? O tratamento, vamos lá. Tratamento para as fraturas não complicadas. Fratura coronária, se for não complicada, o que é não complicada? Não atingiu a polpa. Então, a gente pode fazer arredondamento das margens, né? Ou se tiver envolvimento de dentina, uma restauração. Fratura complicada, aí depende, né? Lembra, depende do estágio de nula do dente permanente. Pode ser extração, pode ser um capeamento pulpar ou pode ser uma pulpotomia. Fratura coronorradicular, sempre extração, tá? Sublinha aí. Fraturas radiculares. Normalmente, o fragmento coronário é extraído e o fragmento apical é deixado, porque o próprio dente vai reabsorver ou o organismo vai expulsar. A gente não deve tentar tirar esse fragmento apical para não comprometer o germe permanente, ok? Concussão e subluxação, observar, e luxação lateral, extrair ou reposicionar cuidadosamente. Quando é que eu vou extrair? Quando a luxação for para onde? Palatino ou vestibular? Palatino, houver o comprometimento do germe do permanente, ok? A intrusão, a gente vai aguardar a reerupção espontânea, a gente só vai extrair quando ele for intruir novamente, por palatina, tá? E a avulsão, gente, nunca reimplantar, sublinha isso, nunca reimplantar, ok? Aí o livro do McDonald fala dos primeiros socorros, né? Quais devem ser os primeiros socorros no tratamento do trauma? Primeira coisa que eu falei lá no início, trauma na cavidade oral sangra muito. Se sangra muito, eu tenho que lavar, limpar para poder fazer um diagnóstico, né? O ideal é fazer lavar com água corrente, abundância, conter o sangramento com uma gaze por 5 minutos e aí procurar um serviço de emergência ou um odontopediatra, né? As fraturas radiculares, luxações e avulsões são as lesões mais comuns aos dentes permanentes, tá? E a informação ao público sobre prevenção dos traumas e medidas de primeiros socorros. Então, assim, é importante que a gente faça uma divulgação de como
como lidar com uma situação, por exemplo, de avulsão. Porque o nosso prognóstico vai depender o quê? Do meio de armazenamento e do tempo que esse dente ficou fora do alvéolo, tá? Então, quanto mais informação a gente der ao nosso paciente, melhor, ok? Para dente avulsionado, ó. Então é importante isso. Para dente avulsionado, tem que procurar o dente. O ideal é você pegar pela coroa, não pegar pela raiz, porque se eu pegar a raiz, o que eu faço com o ligamento periodontal? Eu esmago ele, lavar brevemente em 10 segundos com água corrente fria, né? O jato de ar também não pode ser muito forte, e reposicioná-lo se possível, né? Se não for possível, colocar numa solução com leite ou com saliva, ou pedir, né? A criança é mais difícil, né? Mas adulto ele fala para armazenar na boca, né? Com a saliva, ou solução de Henck's, que é difícil, né? Ó, mãe, você tem que andar com uma solução de Henck's em casa, né? É difícil. E procurar o tratamento de emergência o mais rápido possível. Contenção. O que é importante da contenção? O que cai para concurso de contenção? Qual é o tipo de lesão e o tempo de contenção? É isso que eles gostam de cobrar em concurso, tá? Então, olha lá, a contenção deve ser fácil de ser fabricada, né? E deve ser colocada passivamente sem forçar os dentes. Não deve tocar nos tecidos gengivais, causando irritação gengival. Então, a contenção, gente, é para fixar o dente, tá? O mais simples possível, o mais fino possível, de forma que o paciente possa fazer a higienização daquele local. Não adianta nada eu conter e o paciente não conseguir higienizar, porque aquilo ali vai inflamar. Também não deve interferir na oclusão e deve ser fácil de limpar. Não deve traumatizar os dentes ou a gengiva e deve permitir abordagem para terapia endodôntica. O ideal é que a gente permita uma certa mobilidade dentária, por isso que a gente utiliza, na maioria das vezes, a contenção semi-rígida. Mas tem casos específicos que a gente não pode ter o movimento desse dente. Por que a gente prefere a contenção semi-rígida? Porque se eu não tiver o movimento do dente, eu posso provocar uma anquilose. Aquele dente pode virar uma anquilose, ok? Então a preferência é contenção semi-rígida. Mas tem caso específico que eu quero que aquele meu dente anquilose. Ou no caso de uma fratura óssea, tá? Então tem alguns casos específicos que a gente vai ver agora. Então, quais são os procedimentos? Primeira coisa, reposicionar, checar a oclusão e aí a gente vai conter. A gente pode fazer com fio de nylon, tá? Ou pode fazer com fio ortodôntico. A diferença da rígida para semi-rígida é só a espessura do fio ortodôntico. O fio ortodôntico mais fino, ele permite um movimento maior, então é a contenção semi-rígida. Um fio ortodôntico mais grosso, ele já dificulta mais o movimento, então seria uma contenção rígida, ok? É isso aqui, ó, principalmente essa primeira aqui, tá? Que mais cai em concurso. Então, olha lá. Se eu tenho uma lesão do tipo subluxação, luxação ou avulsão, eu posso fazer uma contenção flexível semi-rígida por 7 a 14 dias. Sublinha isso. Se eu tenho uma fratura de parede ou processo alveolar, eu vou fazer também uma flexível semi-rígida por 30 a 45 dias, por um período maior. Agora, se eu tenho uma fratura radicular, eu não posso movimentar aquele meu dente. Porque se eu movimentar, lembra, eu tenho uma fratura, a raiz está aqui. Às vezes ela está encostadinha, está justaposta. Se eu movimentar aquele dente, o traço de fratura vai sair da posição certa. Então, nesse caso aí sim, eu tenho que fazer uma contenção rígida que não provoque o movimento dessa raiz por 60 a 90 dias, tá? O que já caiu em concurso? Cai muito essa primeira e essa última aqui, ok? A contenção por 7 a 14 dias, mas o paciente deve ser orientado a não morder com dente reimplantado por 3 a 4 semanas. A gente tem que evitar o trauma naquela região, ok? Vamos fazer questão? De acordo com o McDonald, o período de tempo recomendado para a estabilização de dentes anteriores permanentes com fratura de raiz é A, 7 dias, B, 15, C, 30, D, 3 meses ou E, 6 meses? Fratura de raiz. Aí o dentista não sabe fazer conta, né?
3 meses, né? Para finalizar nesse capítulo de trauma, o McDonald ele fala das queimaduras bucais, né? Que é muito comum a queimadura, né, nessa área perioral, muito mais por trauma elétrico, né? Então a criança que pega o carregador do celular e coloca na boca e está na tomada, ou coloca um fio, e é muito comum a queimadura elétrica aqui, uma queimadura nessa região. O grande problema de queimadura nessa região é o quê? Que provoca uma fibrose. Se provocar uma fibrose nessa região, eu tenho uma limitação da abertura de boca, ok? Então, olha lá, maior frequência em crianças de 6 meses a 3 anos de idade. É uma ferida que pode ser superficial ou muito destrutiva e abrangente, onde o centro da ferida fica mais profundo, né? Como se fosse uma úlcera profunda, sabe? Queimadura destruída, aquilo destrói o tecido. Há um tecido necrótico, que é conhecido como escara, que pode ser desprendido de 1 a 3 semanas. E a cicatrização é o quê? Por segunda intenção. Então o processo é muito mais lento, né? E pode provocar parestesia ou anestesia. Normalmente não apresenta hemorragia. Por quê? Porque o choque elétrico ele provoca o quê? Uma cauterização, igual o bisturi elétrico, não sangra. Porque ele corta o quê? E já vai cauterizando, ok? O tratamento, a gente faz compressão da hemorragia se houver, tá? E se persistir, levar ao médico. Em alguns casos mais severos, existe a indicação de um aparelhinho, tipo um abridor de boca, para evitar a contração, tá? O paciente tem que fazer tipo uma fisioterapia de abertura de boca para evitar esse fechamento, essa contração, tá? Da abertura de boca, da ferida. Dúvidas? Não?